na verdade tem momentos em que Deus, Ele quer fazer algo através da gente, amém? E eu estava, e é interessante, eu já conversei com algumas pessoas aqui, que às vezes Deus coloca a palavra de última hora no meu coração. E eu estava orando hoje de manhã, e eu li um devocional que falava sobre fé no caos. Fé naquela hora que tudo vai mal, que tudo dá errado. E eu achei interessante que essa palavra falava de grief, ela era uma palavra, foi um devocional que eu comecei a fazer quando eu perdi meu pai. E eu fiz vários, e eu não termino porque eu quero que ele fique, amém? Então Deus sempre volta para falar conosco outra vez. E a situação que eu vou falar hoje, eu vou falar também de uma mulher que ela experimentou um momento de luto muito forte na vida dela. E o que eu quero que você guarde bem, o que eu vou falar nessa noite, é o que fazer quando a sua vida está um caos. Às vezes o caos não está ao teu redor, ou às vezes ninguém está vendo, mas talvez está lá dentro da tua casa, talvez está na briga dos teus pais, está naquele lugar onde você já não vê mais esperança. A nossa palavra de hoje, o que eu quero falar para vocês nessa noite, é uma palavra que ela tem por objetivo principal gerar fé e esperança no seu coração. É uma palavra que Deus quer falar para você que é possível. Quando você acha que não é possível mais, você olha e tudo que você vê está destruído. Você olha para dentro de você e é você. Às vezes está tudo certo, está tudo dando certo na sua vida, mas a sua fé já acabou. É você que está morto. É você que está com os ossos secos. Às vezes eu vou falar aqui, não tem situação nenhuma acontecendo com você. Mas como eu estava falando para vocês, aquele devocional era um devocional para pessoas, inclusive quem escreveu esse devocional foi um pastor que tinha perdido a esposa dele. É um luto de algo que aparentemente não tem volta. Uma pessoa que morre, ela não tem volta. Não é verdade? Pelo menos depois a gente sabe que nós vamos ver ela na eternidade, assim como aquela mulher também. Quando a gente vai ver a história das irmãs de Lázaro, elas também pensavam, na eternidade. Ali vai haver a ressurreição, eu sei que eu vou ver meu irmão de volta, mas elas não estavam entendendo que não era depois, era agora. O milagre que você está esperando pode acontecer agora. Eu gosto, e ontem veio muito essa palavra no meu coração, a palavra que veio muito ao meu coração ontem, ela é de repente. Porque Jesus, ele vai voltar de repente. De repente o milagre acontece. De repente você vem num culto e aquilo que era impossível começa a ser possível na sua vida. Amém? Então, o que você precisa hoje, nessa noite, é abrir o teu coração para um Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o Deus do impossível. Porque se eu levantar aqui para pregar de alguém que faz o possível, você não precisa desse Deus. Uma coisa que eu prego muito nos trens, porque ali eu estou lidando com ateus, eu estou lidando com gente muito bem sucedida, e não pensa você, a maior ilusão que você tem é virar para uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que tem sexo de tudo quanto é jeito, uma pessoa que está com dinheiro, uma pessoa que tem 7 carros de $300 mil na garagem, cada carro, 500 mil, e falar para essa pessoa que ela não é feliz. Ela vai rir na tua cara. Ela vai rir na tua cara. Porque na mentalidade dela, ela é feliz sim. Ela tem poder, ela tem autoridade. Aquele vazio existencial que ela tem, ela supre com um monte de coisas. Ela está entediada, ela vai lá numa loja, ela compra roupa. Ela está entediada, ela vai lá, ela faz um monte de coisas que não está nem para citar aqui, que vocês sabem. Mas uma coisa que nós podemos pregar para qualquer pessoa, e eu gosto da palavra quando o pregador que escreveu o livro de Eclesiastes, ele vai falar, é melhor a casa com luto do que a casa com festa. Porque a casa com luto, ela faz você meditar na vida. Quando vê uma grande tragédia, muitas vezes há um despertamento dentro da igreja. Porque parece que quando está tudo bem, a gente vai ver isso com a história de Israel. Israel, Deus abençoava, aí depois, às vezes tinha uma grande guerra, aí os pais iam lá, lutavam, Deus levantava. Você vai ver isso muito no livro de Juízes que nós estudamos. E, de repente estava lá o povo adorando deuses. Estava lá o povo, aquela nova geração, toda distraída, toda
apostatada, longe de Deus, deixando as verdades, até com os rituais. Eles tinham os rituais, mas não tinham Deus. Então, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é acender de novo a chama do teu coração. A vontade de Deus é trazer de novo para dentro de você aquilo que um dia você perdeu. Aquilo que um dia, tem um louvor que fala, né, aquilo que era luto, não é? E que agora pode virar alegria. Eu não estou falando aqui de pessoas que perderam pessoas. A mensagem de hoje, ela vai falar de quem gera. Porque muitas vezes nós geramos, Deus nos promete algo, e nós geramos e Ele nasce, a promessa nasce, mas de repente algo acontece. E eu vou falar aqui de uma mulher que ninguém sabe o nome dela. Ela era uma mulher sulamita. A sunamita era uma mulher que a gente também, ela era de Sunem. Ela não tinha um nome, eu não sei o nome dessa mulher. Era igual a mulher de Samaria, sabe o nome dela. A sunamita também, ninguém sabe o nome dela. Ela era uma viúva, ela era uma mulher, não uma viúva, tá gente? Uma mulher de Sunem. E Eliseu, ele passava por ali. Tinha essa mulher que ela era muito rica. Eu já vou ler o texto da Bíblia, mas vou te fazer um pano de fundo aqui para você que não conhece essa história. Ela era uma mulher muito rica. E ela via Eliseu passando. E ao ver Eliseu passando, ela falava assim, ali vai um homem de Deus. E um dia ela chega para o marido dela e ela fala assim, vamos construir aqui perto desse muro, vamos construir um quarto para o profeta. E a Bíblia fala que ela vai lá, constrói o quarto, põe uma mobília muito simples naquele quarto. Naquela época, mobília era muito caro, qualquer objeto era muito caro. Mas essa mulher, ela era uma mulher rica. Mas essa mulher, ela tinha um problema. E Eliseu parava na casa daquela mulher, comia pão, dormia ali. E ele chega para o servo dele e pergunta assim, ele quer abençoar aquela mulher. Porque quando você abençoa, a não ser que você esteja abençoando o ímpio, o mal, essa pessoa, ela tem desejo de te abençoar também. A vida, ela é assim, quando eu te abençoo, você me abençoa. Amém? Então, quando nós damos coisas boas, pessoas também dão coisas boas para nós. E se não vier daquela mão, pode preparar, porque Deus está preparando outra. Talvez na área, talvez você dá dinheiro, Elô, e Deus manda saúde. Amém? Talvez não vai vir dinheiro, mas vai vir em saúde, vem em outras coisas que Deus pode fazer. E aquela mulher sunamita, ela tinha uma situação na vida dela. E Eliseu, querendo abençoar aquela mulher, pergunta para o Geazi, o servo dele, o que eu posso fazer por ela? Ela é rica, mas tem alguma coisa que eu posso fazer por ela? E Geazi fala, olha, eles não têm filhos. Eles não têm filhos. E ali estava um homem que tinha fé, era um profeta. Para você entender a categoria de Eliseu, Eliseu é um tipo de Jesus. Então, Eliseu ali não era um profeta qualquer. Eliseu, ele está ali com a dupla honra que existia, a dupla unção que existia na vida de Elias. Ele não era um profeta qualquer. E aquela mulher, ela olhou, ela viu o homem de Deus, mas ali estava algo muito maior. Cuidado para subestimar pessoas que passam perto de você. Aquela mulher não subestimou. Hoje as pessoas brincam com homens e mulheres de Deus, falam mal de homens e mulheres de Deus. Essa mulher viu no profeta uma oportunidade para abençoar alguém. Nós deveríamos ser essas pessoas que deveríamos orar a Deus buscando oportunidades para abençoar por causa daquilo que eu já mencionei aqui. E quando Geazi fala que aquela mulher não tem filho, o profeta vai na mulher e fala assim, daqui a 1 ano você vai pegar um filho nos teus braços. Daqui a 1 ano, Larissa, você vai pegar o teu milagre nos teus braços. Aquilo que parece impossível, aquilo que só Deus pode gerar, só Deus. Hoje tem inseminação artificial, tem um monte de coisa naquela época não tinha. Só Deus podia gerar um filho dentro daquele ventre infértil. E Deus gerou. Aquela criança nasceu. Aquela criança nasceu. E aquela criança cresceu. Eu imagino que aquela criança, ela era a alegria daquela casa. Aquela criança cresce com aquele casal alegre, porque primeiro, não era uma geração qualquer, era um milagre de Deus. E tem uma coisa que a gente não esquece, é quando Deus gerou um milagre dentro de nós e ele nasceu.
Você sabe que aquilo ali tem uma obra, você não tinha como fazer aquilo. Talvez vocês ainda são muito jovens. Eu vivi milagres na minha vida, mas eu vi muita gente. Eu vi uma amiga minha abrindo um salão no Tribeca com $10.000. Porque Deus faz essas coisas. Para Deus não tem impossível, como eu já falei aqui. Só que um dia, algo terrível acontece. O milagre foi gerado. Falo, o milagre foi gerado. O milagre nasceu. O milagre cresceu. O milagre cresceu. Porque nada que Deus coloque na tua mão vai ficar igual. O reino é um reino de multiplicação, o reino é um reino de crescimento. Aquilo que Deus coloca na tua vida, o talento, aquilo que Deus gera em você, que nasce, é para crescer. Amém? É para glorificar o nome dele. Então essa criança, eu queria que você agora abrisse lá em 2 Reis 4:18. Amém? Todo mundo está aí? 2 Reis 4:18. Vou começar a ler, amém? E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Então fala, o milagre que Deus deu agora está morto. Morreu. Mas não era um milagre? Não era algo que Deus estava fazendo? Não foi Deus, não foi o profeta Eliseu, o profetão lá, o maior de todos da época. Não tinha profeta maior do que Eliseu naquela época, não. Agora o milagre morre. Você não se sente assim algumas vezes na sua vida? Não tem hora que parece que Deus te deu uma bênção, parece que aquele trabalho, aquela faculdade, aquela amizade foi orada, foi pedida, foi vinda por Deus, mas de repente algo terrível acontece. Algo atinge a cabeça, atinge a mente, atinge um lugar fatal e morre. Morre. E aí nesse momento eu quero fazer eu vou fazer aqui, vou parar um tempo aqui agora para comunicar com você uma coisa. Nessa hora você tem que tomar cuidado, porque é a hora que o diabo vai falar para você: ué, mas Deus não é com você? Mas você parece que está fazendo tudo certo. Olha aí, essa Sunamita não está fazendo nada errado não. Ela era uma mulher de Deus, o marido dela era uma mulher de Deus, fez uma casa, fez um quarto para um profeta, alimentava o homem de Deus, se preocupava com as pessoas. Ela não fez nada de errado. E agora o milagre morreu. Aquela amizade brigou comigo, acabou. O casamento acabou, o namoro terminou. A faculdade era o sonho, Deus deu, mas agora eu só estou tirando nota baixa. Não consigo, sou um outcast, nada dá certo. Está morto. Cresceu, você foi, você entrou, você fez, cresceu. Mas quando estava para atingir a perfeição, porque meio-dia na Bíblia fala de um dia perfeito, fala daquilo que é a nossa vida quando vermos Jesus. Amém? Quando atingir ao meio-dia, fala de um dia aonde a luz é total dentro de nós, esse dia da volta de Jesus. Fala do perfeito, e eu acho que tão interessante que na vida de Eliseu é marcado com perfeição, é marcado com 7 mergulhos de Naamã. Nós vamos continuar vendo aqui os milagres, porque aquilo, na hora que está para acontecer, na hora que parece que o negócio vai chegar, agora vou arrebentar, pum! Morre. E aí você desiste de tudo, você larga tudo. Como assim? Deus faz e agora Ele tira? Como? Aí você lembra lá de Jó, lembra lá da história de Jó, mas quem que quer ver a história de Jó? Eu não quero. Muito bom, muito lindo pregar, eu tenho até temor de pregar Jó, misericórdia, porque eu não tenho estrutura para viver Jó na minha vida. Você está entendendo? Deixa Jó, porque eu não tenho. Então, o que a gente tem que tomar cuidado nessa hora? A gente tem que tomar cuidado para não blasfemar contra Deus. A gente tem que tomar cuidado posso citar Jó aqui, da condição do coração dele, que não é muito diferente dessa mulher.
Ele não blasfemou contra Deus, ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas ele não blasfemou contra Deus. E nós vamos ver também aqui a situação de 3 rapazes, que está lá em Daniel 3, que eles foram lançados numa fornalha, mas antes de serem lançados naquela fornalha, eles tomaram uma decisão que eles não iam desobedecer Deus, eles não estavam nem aí para o que aquele povo estava fazendo, porque eles não estavam ali para se aparecer para aquele rei, eles não estavam ali para se aparecer, e olha que eram jovens bonitos, inteligentes, preparados, mas a preocupação deles era em agradar o Senhor. Então eles não estavam nem aí com aquilo que podia fazer perecer o corpo. Eles não estavam preocupados. Uma fornalha, Deus pode livrar, mas se Ele não livrar, eu estou aqui para servir o Senhor. E por que eu trouxe essa palavra, uma palavra, Deus colocou essa palavra muito forte no meu coração? Porque a incerteza, a instabilidade dos dias que vocês estão vivendo, e eu entendo que não é fácil. Hoje a gente tem um AI aí que pode tirar o trabalho de quase todas as profissões, praticamente, né? Então a gente nós estamos na margem de algo muito difícil, de muitas incertezas. Será que aquilo que eu estou gerando vai crescer? Será que aquilo que eu estou gerando vai ser perfeito? Será que isso que eu quero vai acontecer? E aí você começa com essa preocupação. Essa preocupação vem e ela toma o lugar de Deus na sua vida. A depressão, ela fica instalada por causa da tua ansiedade. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será? E quando você vê, você não está no aqui hoje. O tempo está passando. O relógio ele não para. Nós sabemos que está comprovado cientificamente que a Terra está girando muito mais rápido ao redor de si mesma e ao redor do Sol. Os dias estão sendo abreviados. Jesus está voltando. Eu estava vendo uma pessoa falando que as Olimpíadas da França, né, teve porque assim, dentro da agenda satanista, essa mulher, ela era uma satanista, eles, a cada 7 anos, eles sabem tudo o que vai acontecer. Até tempos mais, eles têm profecias que são até mais prolongadas. E ela lembrou de uma coisa, ela mostrou a celebração das Olimpíadas, a inauguração das Olimpíadas da França. Eles colocaram um monte de enfermeiros, de médicos, tudo de máscara, e entra uma coisa assim. E eles falaram que estava celebrando os médicos, e era mentira. Veio a pandemia. Veio a pandemia. E o que mais aconteceu na pandemia? Morte. Não teve nem a peste bubônica matou tanto como o coronavírus. Foi chinês, não importa quem fez, matou. Não importa quem inventou, matou gente. Não importa, mas não importa, morreram milhões e milhões e milhões de pessoas como nunca morrido antes numa pandemia. E num momento em que a gente está com tudo mais evoluído, tudo que podemos imaginar. Só que qual que é o mistério agora que eu vou falar? Quem lembra o que foi a última? O que aconteceu na última inauguração das Olimpíadas? Quem lembra? Os 4 cavalos. A entrada do anticristo. Porque um cavalo branco, o cavalo branco ali é o anticristo. Então, isso simboliza, gente, eu estou falando uma coisa aqui muito séria. Eu tenho um profeta que eu sigo ele, que ele morreu já faz um tempo, em 2008, 2006, ele profetizou. E Deus mostrou a pandemia para ele, Deus mostrou muitas coisas para ele, e ele só viu até 2030. Então, a gente sabe que a qualquer momento o anticristo vai entrar. Mas Deus nos quer ansiosos com isso? Não. Ele nos quer como aqueles 3 rapazes que estavam ali prestes a ser lançados naquela fornalha. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Satanás, ele ruge ao nosso redor como um leão, pronto para nos tragar. Então ele está aqui para roubar nossa fé, para roubar o nosso ânimo, para tirar nossa coragem, para nos encher de desejos malignos espiritualmente. Então, voltando para a Sunamita, aqui no 2 Reis 4, 21 continua. E subiu ela. Olha o que ela vai fazer agora com a morte. Olha o que ela vai fazer com a derrota dela. Porque, imagina, não foi Deus. Ela não contou para todo mundo que eu tenho um milagre? Ela não contou? E agora? A vergonha. O milagre morreu. E todo mundo vai ver que o milagre morreu. Sabe o que ela fez? Ela não levou o milagre para qualquer lugar. Ela levou o milagre para dentro do quarto do profeta.
E ela pega aonde aquele, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Aí o marido falou para ela: não é lua nova, nem sábado. Não contei nem com o marido dela. E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai bem. Então, albardou a jumenta. Quem sabe aqui o que é albardar? É colocar aquelas tralhas lá que eles precisam, os arreios, né? Para onde eles sentam, tá? A jumenta, e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: incrível que aqui era um profeta. Ele era um vidente. Quem lembra que ele viu quando o exército lá juntaram lá um monte de gente que queria vir matar Eliseu, porque Eliseu era um tagarela, fofoqueiro. Eliseu, Deus mostrava as guerras e como que ia ser os ataques. E aí falaram lá, e eu já, não, mas o que é isso? Vocês não, tem espia aqui. Aí teve um lá que falou assim: não, é que eles têm um tal de Eliseu, e Eliseu vê tudo, Deus mostra tudo para ele. Aí foram lá para matar Eliseu, e Geazi começou a ficar com medo, e Eliseu já estava vendo tudo. Eliseu, e Deus abriu os olhos de Geazi, e Geazi pôde ver aquela falange de anjos vindo para pelejar por eles. Então aqui era um homem de Deus, um vidente, amém? Naquela época eles viam detalhes, tá, gente? Lembra de Saul com a mula, com Samuel? Samuel sabia onde estavam as mulas. Então, eles eram videntes mesmo, eles viam com clareza onde estavam as coisas. Só que, olha aqui, ele vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo. E disse, né? Vai lá ao encontro dela e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela também não falou com o jovem, ela não falou com aquele servo. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada. Hoje eu quero falar aqui com os amargurados, triste e amargurado, pessoas que se sentem sozinhas, vazias, uma tristeza que às vezes você não sabe de onde vem. Essa mulher estava assim, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não deixou o profeta aviador dela, o que tinha acontecido com ela. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Olha, parece a audácia dela, né? Mas Deus gosta. Eu já falei para vocês que Deus não tem problema quando você vai nele pedir. Deus não tem problema quando você vai nele lembrar das promessas. Sabe o que você está falando para Deus quando você chega em Deus e fala assim: mas Senhor, o Senhor me prometeu. Você está falando: eu tenho fé. O Senhor falou comigo e eu creio. Ah, Deus gosta. Deus gosta de pessoas ousadas, não para blasfemar, não para ser irreverente na presença dEle, mas Deus gosta de pessoas ousadas na presença dEle, que lembra Ele de quem Ele é. E quando você está lembrando Deus de quem Ele é, você está falando quem Ele é. Por isso que nós precisamos ser mais ousados nas nossas orações. E essa mulher aqui, ela chega e ela disse: pedi eu, o meu Senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganas? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu mandou alguém. Ele mandou alguém para ir lá fazer o milagre. Amém? Olha só, um profeta que era vidente, que sabia de tudo. Só que aqui Deus está trabalhando com o profeta também.
Porque tem coisas que não vão acontecer como antes. Deus não vai falar do mesmo jeito, Deus não vai fazer do mesmo jeito. Existem práticas que nós temos que ontem deu certo, mas Deus quer trabalhar no novo, Ele quer trazer o novo, Ele quer gerar um novo tempo. Lembra dos odres velhos para os odres novos? Tem coisa que para você ter o novo, você vai ter que deixar. E esse rapaz, ele vai, tá? Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e viva a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Aquela mulher falou: não, eu não vou com servo não. Sabe, eu estou aqui pregando, eu sou líder dos jovens, o pastor Olé é o pastor, tem outros líderes aqui. Só que vocês têm que parar de ficar conosco. Vocês têm que começar a ir para quem é o dono do milagre. O que eu falei aqui? Eliseu aqui representava o próprio Deus, ele era um tipo de Jesus. Ele era o homem que Deus usava para ser boca dele na terra. Era uma manifestação do caráter de Deus na terra. Essa mulher falou: eu não quero servo, eu não quero pastor, eu não quero a tia Elisa, eu quero Jesus. Eu quero aquele que tem poder, porque tem horas que vocês não têm o milagre de vocês ressuscitados, porque vocês ficam contando com o homem. Vocês ficam colocando a fé e a esperança de vocês em pessoas que Deus não está mostrando. Eliseu não estava vendo. Eliseu estava tomando uma atitude atrás da outra, diferente da que Deus queria. E aquela mulher, por uma intuição, ela falou: não, eu não vou com servo. Quem fez a promessa para mim não foi homem. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho promessas que não foi homem que me falou. Quando eu começo a ter dificuldade com a promessa, Deus ele vem e fala para mim: não, eu não mandei homem falar com você. E sabe por que Deus não mandou homem, Joyce? Para você não ter dúvida. Ela não foi Geazi que fez a promessa para ela. Quem fez a promessa para ela foi Eliseu. Quem fez a promessa, ainda que ele usou um profeta, e se foi Deus que falou, porque Deus fala e confirma, tá? Aquilo que Deus fala, Ele vai confirmar. E aí você sabe que Ele usou um profeta para falar com você. Aí como eu disse aqui, o milagre gerou, o milagre foi gerado. Aconteceu um problema, vai na fonte. Quem foi que te deu? Não fica correndo atrás do... mas o profeta falou para mim que não sei... porque não sei... Para, essa mulher, ela não tinha tempo para perder não. O filho dela estava morto lá dentro do quarto, esperando o milagre. E porque olha o que ela faz. E então ela chega com o homem de Deus lá dentro daquele quarto. Eu não vou ficar muito apegada, porque aqui vai ter muitas coisas, né, que vão acontecer. Muita gente vai falar desses 7 espirros, o que Deus te revelar. Eu não vou trazer aqui a revelação dos 7 espíritos, porque esse não é o foco da minha mensagem. O foco da minha mensagem, amém, é você ir na fonte. Vai ali aonde aquele que prometeu para você, aquele que tem poder de gerar um milagre para você, ele fez um milagre. E agora aquele menino está morto dentro daquele quarto. Eliseu entra dentro daquele quarto, e a Bíblia vai falar lá em 2 Reis 4, 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Eliseu orou e subiu e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi, o servo dele, e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. O que eu vejo aqui nesses 7 espirros? Eu vejo um pouco daquilo que eu vi na vida de Naamã. Não aconteceu de uma vez. Se Eliseu, na primeira vez que ele faz a oração, na primeira vez que ele deita sobre o menino não ressuscitou, mas ele não desistiu. Ele vai ali, ele busca fé, porque tem hora que a nossa fé também é atacada, porque Deus está trabalhando de uma forma com Eliseu ali, que Eliseu nunca tinha, a gente não vai ver.
Eliseu é evidente, Eliseu sempre Deus está falando. A gente não vê Deus falando com Eliseu aqui. Você não vai ver Deus falando com Eliseu aqui. Eliseu tem que tomar atitude. Eliseu, ele tem que fazer alguma coisa. Isso fala para nós líderes, isso fala para vocês jovens, mas também líderes. Talvez você não é um líder dentro da igreja, mas lá naquele lugar onde você está, na escola, você está vendo alguém morrendo, você está vendo alguém sem esperança, você está vendo alguém que está indo para o inferno e você não tem uma atitude. Você fala uma vez e aí não gera vida, sabe o que você faz? Você desiste. Mas sabe o que Eliseu faz? Eliseu dá uma volta, Eliseu começa a andar. E ali ele começa a ter a fé dele restaurada para ele vir e fazer de novo. E quando ele faz de novo o que ele tinha feito, o que acontece? O menino espirra 7 vezes e o menino desperta. O menino é ressuscitado. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, em primeiro lugar, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou com você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E quando Ele fizer, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Eu escrevi num comentário de um menino lá, ele falando assim, sobre quando, olha, hoje Deus trabalhando todas essas coisas comigo. Ele estava falando assim, como pode, né? Uma pessoa de Deus e tal morre de câncer? Porque o mundo jaz no maligno. Você vai morrer. Você pode ser a pessoa de Deus, mas vai morrer, infelizmente vai morrer. Você pode ficar doente sim. Agora eu quero dizer uma coisa para você, para de pensar que é tudo Deus. Porque Deus não me ama, aconteceu isso. Porque Deus não me quer, aconteceu isso. Não, nós temos uma galeria lá em Hebreus, que Deus vai começar a falar, começa lá em Hebreus 10, depois vai para o 11, onde Ele vai começar a falar muito da fé, e depois Ele vai começar a falar que aquelas pessoas, muitas morreram sem ver o milagre. Mas elas morreram crendo. Abraão, ele viu o quê? Ele viu o filho dele, ele não viu as nações, mas ele creu. Porque já que, se Deus deu o filho, a partir disso aqui eu vou crer no resto. O que você tem que entender também, quando nós olhamos para as promessas de Deus, Deus ele não tem promessa, Ele não tem uma aliança com você só para agora. Deus ele quer te abençoar eternamente. Ele quer que você tenha galardão para levar para o céu. Por isso que Ele fica te pedindo um monte de coisas. É por isso que Ele está te pedindo renúncia. É por isso que Ele está te pedindo quarto de oração. É por isso que Deus está te pedindo esse tanto de coisa que Ele está te pedindo. E sabe o que essa sunamita ela me ensina? Não fica contando os seus problemas para qualquer pessoa. Cuidado com quem você está abrindo a tua boca para contar as tuas vitórias, as tuas experiências com Deus. Tem gente que fica escutando a gente falar só para falar mal de nós. E parece que não, mas palavra tem poder, ela meio que vira uma feitiçaria contra nós no mundo espiritual. Acusação. Acusação é normal às vezes a gente orar para uma pessoa e ver a pessoa cheia de setas de acusação. E às vezes foi falado lá no Brasil contra aquela pessoa. Então, o que nós precisamos experimentar através dessa mensagem que foi falada aqui? Aguardar mais o nosso coração. Ela só contou para quem podia resolver o problema dela. Ela não contou nem para o marido dela. E aí a gente vê pessoas dentro da igreja, mas eu sou uma com meu marido. Aí a amiguinha vai lá, revela uma coisa para o namorado ou para a namorada. E aí a namorada vai lá e conta tudo para o namorado. Aí é uma coisa às vezes muito sexual, muito que vai atormentar a mente daquela pessoa. Às vezes é você que colocou. Teu namorado nunca olhou para a menina, mas foi você que foi lá e contou uma coisa da menina. Para ele, agora ele vai olhar para a menina com outros olhos. Seja inteligente, seja sábia. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. Aquela sunamita era uma mulher sábia. Primeiro, ela teve a visão de quem verdadeiramente era de Deus. Não sai por aí colocando qualquer pessoa dentro da tua casa. Há muitos anos atrás, o Senhor falou para mim que não era para colocar qualquer pessoa dentro da minha casa. E usou uma pastora e depois me deu um sonho, falando a mesma coisa que aquela pastora tinha me falado. Que na tenda, Moisés não trazia todo mundo. Na tua casa, na tua vida, você tem que ser seletivo. Você conversa com todo mundo, você trata todo mundo bem, mas não é todo mundo que pode andar com você. Não é, porque tem pessoas que vão desviar o teu coração.
Tem pessoas que vão lá para saber o que está acontecendo na tua casa para ficar contando para todo mundo. Tem pessoas que vão lá dentro da tua casa, quando você é casada, dá de cima, olha, cuidar das meninas. Quantas meninas novas hoje que a gente não sabe que a nossa amiga vai lá dar de cima do nosso pai? Eu tô falando demais aqui? Quantas histórias de maridos que traíram as esposas com a melhor amiga da filha dele. Então, vigia quem você põe dentro da tua casa. Cuidado com quem você coloca perto de você. Tia, mas você está gerando medo no meu coração. Não, você tem que precisar buscar o que a sunamita tinha. O que a sunamita tinha? A sunamita, ela tinha discernimento de espírito. Ela sabia quem ela podia pôr dentro da casa dela. E ela colocou o futuro milagre dela, a necessidade dela, o que ela precisava foi colocado lá para ela. Através daquele homem de Deus, o milagre na vida dela aconteceu. Abençoa a pessoa sim. Vão atrás, mas discernimento como a sunamita. Segunda coisa que nós vamos ver na sunamita, ela era uma mulher que ela fez sem esperar nada em troca. Ela não abençoou o profeta para ter nada em troca, mas ela recebeu. E é assim comigo, é assim com você. Quando nós fazemos as coisas sem esperar, porque a pior coisa que existe é eu fazer algo para ela com expectativa. Eu vou me frustrar, porque pode ser que ela não me dê naquele nível que eu estou esperando. Agora, se eu der para ela sem esperar nada em troca, se ela só me der um beijinho no rosto, eu falar obrigado, eu não falar, eu não estava esperando nada. Então você não vai ser frustrada. Aquela mulher não era uma mulher frustrada, porque ela não tinha expectativas, ela não fazia coisas com expectativas. Quando veio a surpresa, ela ficou assim, nossa, mas é grande demais, mas ela aceitou. Aceite as bênçãos do Senhor. Tem muita gente aí chutando bênção por causa de medo. Aquela mulher vai engravidar, ela tomou posse. Não foi qualquer que falou, foi o homem de Deus. Não foi qualquer um que falou, foi Jesus, a Larissa que falou. Foi Deus que fez a promessa, então eu vou crer. Daqui um ano? Então daqui um ano vai ser a promessa. Ela vai se cumprir. Só que quando foi o momento daquela mulher ter medo, frustração, e sair murmurando, reclamando, lançando incredulidade no coração das pessoas, através da murmuração dela, ela calou a boca. Outra coisa que eu aprendo com a sunamita, cala a tua boca, não murmura. Não fala do que está acontecendo de ruim na sua vida, a não ser para aquele que pode mudar a tua vida. Eu tenho vezes que eu quero pegar no meu telefone, eu quero ligar, eu quero conversar, eu estou mal, mas eu falo, não vai resolver meu problema. Não vai. Tem horas que eu também estou em angústias no meu coração, e só eu e Deus sabemos. E sabe o que eu faço? Eu vou para Jesus. Porque tem coisas que se eu abrir a minha boca, eu vou gerar incredulidade nas pessoas que olham para mim. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado para a tua boca não falar ao contrário daquilo que Deus quer fazer. Aquela mulher foi testada na fé dela. E aí o que ela faz? Ela busca a pessoa certa tenta meios, porque vão acontecer às vezes. Né? O homem, ali eu estou falando já, não estou falando da tipologia de Cristo, eu estou falando da tipologia do líder. Que às vezes a gente vai tentar, faz assim, não foi Deus que mandou. Isso aqui que vai acontecer, vai fazer, não vai virar nada. Só que aquela mulher era uma mulher inteligente. E sabe uma coisa que eu amo? Quando lá em Isaías o Senhor fala assim, bring them to reason with me. Bring them to reason with me. Como que é que fala em português? Tragam eles para... Reason em português, eu esqueci, gente. Mas traz eles para argumentar comigo. Vamos ver. Será que eles vão conseguir? Porque Isaías não conseguiu. Isaías achou, está lá falando um monte de coisa, né? Ele é profeta, ele atacando o pecado, apontando o pecado de todo mundo. Mas lá em Isaías 6, ele vê Deus. A hora que ele vê Deus, ele meus lábios são impuros. Aquele dedo que estava assim, faz assim, ó. Porque não adianta ficar lançando pedra nos outros. Amém? Eu também tenho pecado. Então, a sunamita vai lá, o Eliseu toma uma decisão baseado na atitude dela, porque tem hora, sabe que eu vejo também aqui? Eu vejo uma atitude parecida com aquela viúva. Eu não vou sair não.
E eu não vou levar servo, não adianta, eu quero a unção, eu quero um ungido, eu quero aquele que verdadeiramente tem poder. Para de perder o teu tempo. Vai na fonte. Ela foi na fonte, ela conquistou o milagre dela, aquele homem voltou. Só que imagina quando aquele homem sobe no quarto e ora, e ela vê aquele homem descer sem um filho dela vivo. Ela deixou um homem de Deus trabalhar ali a fé dele também, porque Deus também usa circunstâncias para trabalhar a nossa fé, a fé do líder. Então tem situações que você vai fazer e pela tua fé Deus vai agir, mas tem coisas que Deus quer agir diferente, porque Ele também quer trabalhar na liderança. E você vai precisar ter paciência, porque líder não é feito numa máquina perfeita, não. Líder, eles também são dependentes de Deus, e Deus também trabalha através da liderança. E Deus muitas vezes vai usar os nossos problemas para trabalhar o caráter dos nossos líderes. Então tenham paciência com os líderes, tenham paciência com os pastores. Eles, porque são homens de Deus, não são perfeitos, não. Tem hora que eles vão tentar mandar o Geazi para resolver seu problema, entendeu? Mas persevera na presença de Deus. E o que eu vejo aqui, aquela mulher, ela teve o milagre dela de volta. Eu não sei o que está morto na tua vida, você sabe. Você sabe. Você sabe. E você precisa tomar a decisão hoje de começar a agir como essa sunamita. Você precisa tomar a decisão hoje de começar a agir como aqueles 3 que foram lançados na fornalha. A palavra de Deus, ela tem o que ela quer provocar, além de fé no teu coração, é esperança. O Senhor quer voltar e Ele me trouxe aqui essa noite para falar para você: eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu sou aquele que agi no passado, eu sou aquele que age hoje. A promessa que eu fiz na tua vida ainda está de pé, porque tem gente aqui que está duvidando da promessa, e Deus está falando para você nessa noite: eu prometi, eu vou cumprir, porque eu não sou filho do homem. Eu não sou homem para que me arrependa, nem filho do homem, tá? Que me esqueça daquilo que eu prometi para você. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi para você, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa, nesse momento, tomar a decisão de vir para os meus pés. Aquela mulher, ela agarrou os pés daquele homem, ela não largou enquanto o milagre dela não aconteceu. Você não pode desistir do teu milagre só porque ele está morto, só porque ele não tem vida mais, ainda que esteja morto. Você sabe o que quarto fala? Quarto fala de lugar de intimidade com Deus, quarto fala de lugar de oração. Quantas mães, um dia eu trouxe essa palavra que era Deus falando com as mães, com os pais: os seus filhos estão mortos no mundo espiritual e você precisa interceder. E eu estou falando para você aqui: começa a orar por esse problema, começa a levar ele para o quarto, começa a buscar Jesus, porque Eliseu é um tipo de Jesus. Aquela mulher foi buscar Jesus para trazer ele para o lugar que ele pertence. Dentro da tua casa também tem um quarto lá para Jesus. Dentro da tua casa também tem um lugar de intimidade, aonde Deus tem lugar para ficar, onde tem a presença de Deus pode habitar lá dentro. Ou você é uma pessoa que a tua vida, ela está tão ocupada com outras coisas que já não tem lugar para Jesus mais. Não existe um lugar, você não reconhece Jesus quando ele passa, porque esse homem tipifica Jesus. Quando aquela mulher vê aquele homem passando, ela fala: aí vai um homem de Deus. Quantas vezes nós não temos falhado em não ver Jesus nas pequenas coisas, nas coisas simples, porque às vezes não manifesta daquele jeito que eu planejei, porque não fez daquele jeito. Não, começa a confiar mais em Deus, e começa a tomar mais posse do teu milagre, começa a ter mais confiança. Sai dessa frieza espiritual. Sai dessa frieza espiritual. Para de achar que está tudo bem, porque você pode chegar um dia numa situação em que você vai se deparar em algo que não tem mais jeito. E se você não souber o que fazer, naquele dia ali o diabo vai roubar, porque se enterrou, aí já é mais complicado. Apesar que Lázaro estava lá dentro do túmulo, mas eu estou falando aqui nessa situação porque tem coisa que nós enterramos, porque nós deixamos de acreditar no poder de Deus para elas. Deus tem poder de ressuscitar, e se você crer, Ele vai fazer. Confia naquele Deus que falou para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Muita gente com o coração cansado, com coisa que você já deveria ter colocado nas mãos de Deus. Outra coisa que eu vejo essa mulher fazendo, ela põe o problema dela nas mãos de Deus. Ao fazer aquilo que ela fez com o profeta, ela está pondo a situação dela nas mãos de Deus. O que você tem feito com os seus problemas? Para quem você tem falado? Porque muitas vezes você está lá no telefone horas falando com a tua amiga, mas não tem dobrado o teu joelho para falar 5 minutos do teu problema com Deus.
É hora de você voltar para o quarto. É hora de você trazer Jesus. É hora de você silenciar para os outros e começar a falar com Deus. Deus quer te ouvir. Deus não se cansa de você. Tem hora que você fica angustiado, agoniado, agoniada, porque o líder não quer te ouvir, porque não tem tempo. A gente trabalha, porque o pastor não tem tempo, porque ninguém tem tempo. Não que a gente não está aqui para isso, tá? Mas tem um que nunca vai estar cansado e que sempre vai estar lá para te ouvir. Te ouve, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus se manifestará. Se você cantar, Deus vai. Se você adorar, Ele vai se manifestar. Se você orar, Ele vai se manifestar. Se você clamar, né? E se você buscar, Ele vai se manifestar. O problema é que você não está adorando, você não está clamando e você não está buscando. Como que Ele vai se manifestar? Para isso aí viver, você tem que trazer Jesus. Traz Jesus para o quarto. E não aceita outra coisa não. Vai ter um monte de Geazis que vão vir no caminho. São coisas, são pessoas, são situações que podem até trazer um alívio, uma falsa esperança. Mas a fé verdadeira, a esperança verdadeira que você precisa ter para esse milagre acontecer tem que ser Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Vem aqui na frente.